E olha, gente, o relatório da quebra de sigilo do celular de Ibanez Rocha está apontando que o governador afastado do Distrito Federal recebeu relatórios e mensagens de áudio do ex-secretário de Segurança interino Fernando de Souza Oliveira, garantindo que não havia risco nenhum de manifestações violentas no dia 8 de janeiro. A gente vai falar agora, ao vivo, com a Vanessa Lipelt, do nosso portal Antagonista, que tem uma apuração importantíssima para passar para a gente. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Então, ontem nós tivemos acesso aos dados, que foram disponibilizados pelo Supremo Tribunal Federal referentes à quebra do sigilo dos celulares, do governador afastado Ibanez Rocha. E ao que tudo ali indica, que nós pudemos ter acesso, lendo todas as conversas, que as conversas que foram disponibilizadas ali, elas começam no dia anterior, no dia 7. Então, nós temos uma primeira tentativa de contato com o ex-secretário ex-secretário Anderson Torres com o governador afastado, e aí, nesse contato, ele manda o telefone do secretário, que foi quem substituiu o Anderson Torres, E o que a gente percebe? Todas as mensagens, elas começam desde a manhã do dia 8, o ex-secretário passa sempre um cenário de tranquilidade, sempre pontuando que os manifestantes são pacíficos, que as informações que passam aqui não tem nenhuma turbulência, não tem nenhum indício de violência, de manifestações mais esquentadas, mais acaloradas. E aí a gente percebe que ele vai dando os boletins ao longo do dia. Mais ou menos ali por volta do meio-dia, ele dá o último boletim dizendo que então estava tudo ok. O que acontece? Por volta das 16h25, então, o governador afastado, Ibanez Rocha, recebe uma mensagem da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, então alertando, invadiram o Congresso. E logo em seguida, então, vem uma mensagem do ex-secretário interino, do Fernando, para o governador, e pela primeira vez ele dizendo, então, que a situação é muito crítica, Eu tenho até aqui a troca de mensagens aqui em mãos, eu vou ler só um trechozinho, Governador Ibanez, a situação está bem crítica aqui, eu queria ver com o senhor o acionamento da Força Nacional e talvez do Exército. Porque, assim, estamos monitorando um grupo que eles estão chamando mais gente para poder invadir os locais. Então, é apenas às 16h39 que o governador afastado Ibanez Rocha recebe a primeira informação de que a manifestação, ela tinha então se tornado um ato violento, eles tinham invadido o Congresso e então vem o pedido do secretário. O que isso mostra? A gente mostra que o governador, desde a véspera, ele vem sendo informado, abastecido com informações de que a situação estava toda sob controle. E aí nós nos perguntamos, quem abastecia o ex-secretário interino de Segurança com essas informações que ele repassava ao governador? A gente tem hoje aqui também a informação da quebra de sigilo de policiais militares que mostram que o tenente coronel Jorge Henrique, ele por 5 vezes alertou no grupo de fusão, que é um grupo da segurança pública aqui do DF, ele alertou por 5 vezes, sobre a possibilidade da manifestação escalar para uma coisa mais violenta. E a pergunta é, por que essas informações, então, não chegaram até o secretário? E se chegaram, por que o secretário passava essas informações, essa contra-informação ao governador afastado Ibanez Rocha? Então, quando a gente faz a leitura, a percepção que nós temos a princípio, e só as investigações vão poder comprovar se a nossa percepção é correta ou não, é de que, sim, o governador não se omitiu durante o dia 8 de janeiro e que ele teria agido de acordo com as informações que recebeu, informações erradas até às 16h39. Muito bem, Vanessa, obrigado pelas suas informações. A Vanessa do portal Antagonista, trazendo um bastidor importante aí nessa história toda envolvendo os atos de 8 de janeiro. Muito obrigado, querida. Qualquer coisa, aciona a gente por aqui.
Vamos conversar a respeito disso. Dá para a gente acreditar numa possível inocência de Ibanez Rocha depois desse bastidor? Ou, porque no caso do direito, se a gente analisar somente o direito público, meu querido mano, o governador é responsável por um erro dos secretários, certo? Afinal de contas, quem colocou o secretário lá foi o governador. Não existe essa separação, né? A palavra final juridicamente na área pública é do chefe do executivo. Pois é, eu acho que essa situação mostra como é importante aprofundar a investigação. A gente precisa saber de onde vem a informação errada, há quanto tempo havia ou não algum tipo de condescendência por parte das forças de segurança com os extremistas que fizeram os atos de 8 de janeiro, para poder ter um conjunto de evidências mais robusto que nos permita chegar a alguma conclusão sobre a postura do governador, não apenas no dia, mas de forma continuada. Ou seja, era possível o governador ter conhecimento prévio sobre uma possível leniência das forças de segurança sob seu comando com os extremistas? Sim ou não? Esse tipo de questão precisa ficar clara com o avançar das investigações. Alexandre, como é que você vê esse bastidor que a Vanessa trouxe em relação à falta de culpabilidade aí do governador do Distrito Federal afastado? Eu acho que é possível, sim, porque quais são as possibilidades que a gente tem na mesa? A gente tem a cumplicidade do governador, o governador está ativamente participando da tentativa de golpe de Estado, o que me parece improvável, não me parece que é o caso, mas você tem a possibilidade dele, no mínimo, ter escolhido mal o seu secretário de segurança, que foi Anderson Torres, que está na cadeia. Anderson foi muito avisado, isso toda a imprensa deu, todo mundo sabe. Quando ele escolheu Anderson Torres, todo mundo disse, não faz isso, não escolhe. Ele insistiu e essa conta é de Ibanez Rocha. Eu não estou dizendo que ele fez isso de maldade, porque ele imaginava que alguma coisa ia acontecer. Não, pode ter sido por incompetência, omissão, boa-fé, negligência. Ok, o motivo as investigações vão mostrar, mas no mínimo ele foi descuidado ao escolher Anderson Torres como secretário de segurança. E, por final, o que aconteceu naquele dia, naquele 8 de janeiro, porque foram horas, desde da chegada dos manifestantes, terroristas, vândalos, visigodos, bárbaros, que foram chegando. A polícia sabia, todo mundo sabia, as notícias foram chegando ao longo do dia, a polícia de braço cruzado, todo mundo olhando e a coisa só foi realmente parada depois dos prédios públicos quebrados, de obras de arte vandalizadas. Então, enfim, houve nessa cadeia de acontecimentos, houve, no mínimo, omissão e negligência. No limite, houve cumplicidade. E é isso que a investigação vai mostrar. Agora, eu acredito que o Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, ele ordenou que houvesse vandalismo. Duvido, não me parece que tenha sido isso. Me parece muito mais que ele tenha sido levado a isso, a ter sido omisso, por ele ter recebido informações incompletas, enviesadas, que levaram ele ao erro. Isso não isenta ele de culpa, mas isenta ele de dolo, que é uma coisa diferente. Wafan, por favor. Não, queria só aproveitar uma fala do Alê, que ele chama esse ato de uma tentativa de um golpe de Estado, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que tem uma parcela minúscula que estava ali, que, enfim, são vândalos e que devem pagar por isso, mas falar que essa parcela minúscula ia dar um golpe de Estado, não dá, né? Eles não têm essa força. Posso concluir? Deixa eu só colocar aqui, posicionamento absolutamente claro. O Brasil, no dia 8 de janeiro, sofreu uma tentativa de golpe de Estado. Ponto. Se foram por 10 pessoas, 5, 15, 20, 30 mil, 2 mil, não interessa. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado absolutamente inadmissível no país. Pode continuar seu comentário.
enfim, eu sempre falo que eu fui super contra os atos de vandalismo, a violência. Eles foram extremamente irresponsáveis a partir do momento que eles fizeram isso, porque isso respingou em toda a direita brasileira. Eu não estou aqui de maneira alguma falando que é o que eu apoio. Mas duas coisas importantes que a gente precisa ter uma atenção nesse caso. A primeira é por que o Lula ele decretou um sigilo nas câmeras que enfim, filmaram aquele momento da invasão. A segunda coisa, por que o Lula e a bancada petista é contra a abertura de uma CPI para investigar esse caso? Eu recebi umas informações aqui de alguns colegas meus que, enfim, são deputados federais, de que está rolando uma articulação dentro da Câmara para que eles barrem essa CPI. Ora, qual que é o interesse do Lula e dos petistas que não haja uma CPI para investigar o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro? Eles estão com medo do quê? A polícia e a justiça estão investigando. Você não confia na apuração da polícia e da justiça brasileira? Não. Por que políticos que devem fazer essa investigação e não as instituições que já estão fazendo? Não. Porque uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, são políticos que investigam. Por que você acha que as instituições brasileiras não são competentes o suficiente para investigar? Por que eles estão omitindo informação? Por que eles estão colocando sigilo? É esse o ponto. Eu acho que é importante que a gente tenha uma CPI política, porque a gente tem que entender por que o governo Lula está impondo sigilo nas câmeras. Será que esse é um tema que deve ser politizado? Será que a gente não... Ele já foi politizado. Já é um tema que foi politizado. Você pediu, e Ale? eles culpam toda a direita. Eu pedi porque, assim, em primeiro lugar, eu acho que toda investigação tem que ser feita. Agora, o instrumento da CPI foi ridicularizado, desmoralizado, quando a CPI da Covid foi engavetada, com 1 milhão de coisas que foram descobertas lá e foram colocadas na gaveta do seu Augusto Aras, e a CPI do MEC, onde se trocava barra de ouro por dinheiro do MEC, também foi adiada e não foi feita. Quem gosta de CPI... por uma ordem, no mínimo, cronológica, vamos pegar o relatório da CPI da Covid e vamos culpar quem apareceu lá como culpado, vamos fazer a CPI do MEC, porque não tem nada com mais prova do que aquilo, do que tinha dinheiro ali do Ministério da Educação que estava sendo trocado por propina, por aqueles pastores. Todo mundo sabe disso, está na cara, e aquilo também. Então, não sei por que agora essa CPI específica ia dar resultado, sendo que as outras duas deram resultado. Uma deu resultado e foi engavetada, e a outra sequer foi feita. Para mim, tem que ter as três, tem que investigar tudo. Agora, uma última coisa que... Travou. Caiu. Olha só onde é que travou com ele. Exatamente. Meditação. Tá desesperado. Fala, Lê, agora voltou. Tá desesperado, Agora, tem um exercício que eu faço aqui todo dia de calma e de meditação, porque eu não quero brigar, principalmente com a UAFA, que é uma graça, que eu me dou muito bem. Por favor, UAFA, eu não quero brigar com você. Mas ele vai brigar. Ele vai brigar comigo porque ele tá falando meu nome errado. É o AFA. Eu já comecei errado, me perdoe, e eu espero que seja a única coisa errada. Eu espero que seja a única coisa errada que eu fale sobre você. Mas, assim, essa história de generalizar o bolsonarismo como direita, eu sou uma pessoa de direita, eu sou um conservador, eu nunca tive uma conta bloqueada em rede social, eu nunca respondi inquérito de fake news, eu não sou investigado, nem eu, nem ninguém que eu conheço, de todo mundo que lutou contra o PT dentro da lei. Então, assim, por favor, eu tenho que... Evidentemente, eu não quero cancelar os bolsonaristas, eles defendam o que eles quiserem. Agora, generalizar e dizer que toda a direita é bolsonarista, por favor, não façam isso, não é verdade. Fala, Wafá. Mas eu não fiz isso em momento algum. Inclusive, eu acredito que a direita brasileira
toda essa gama dos liberais aí, quando eles se omitiram na eleição passada a respeito do Lula, vocês deram uma abertura gigantesca para apoiar alguém como Lula, que estava preso. O que eu acredito hoje, tem uma parcela da direita brasileira, bolsonarista radical, que às vezes quer impor certas opiniões gritando. Isso é um erro. É muito errado. Só que esses liberais têm que parar de ficar atacando os bolsonaristas o tempo inteiro e a gente precisa começar a aprender a trabalhar junto. Se a gente olhar o Brasil de 10 anos atrás e hoje, a gente tem muito mais abertura politicamente falando. Então, a gente precisa, juntos, chegar a uma conclusão de que o Bolsonaro ele foi importante para implementar a direita e ideias liberais e trabalhar junto com essas pessoas. A questão é que alguma parcela fica o tempo inteiro atacando e a gente não consegue evoluir. Qual que é o ponto... Só um minuto. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 32 minutos. Pode seguir. Qual que é o ponto central? Liberais precisam trabalhar em conjunto em nome da liberdade. Quando há um liberticídio, ou seja, quando tem pessoas querendo dar um golpe de Estado, quando tem pessoas querendo espalhar um vírus para matar pessoas de uma forma irresponsável, liberais têm que fazer oposição e se contrapor. Então, a questão é muito simples. Quem é liberal, de fato, defende a liberdade individual, ponto. E não um líder populista. Não existe compatibilidade entre o liberalismo e vários dos valores do bolsonarismo, como, por exemplo, a intolerância com a diversidade, a intolerância com minorias, falas do Bolsonaro ao longo de toda a sua carreira em defesa de torturadores. Quem defende torturador não defende a liberdade. Isso é uma coisa muito simples. Então, é preciso ter clareza que liberais, de fato, defendem direitos humanos, direitos individuais, construíram o conceito de direitos humanos individuais ao longo da história e ergueram isso como um legado da civilização. Se colocar como oposição a um projeto político que menospreza os direitos humanos, que faz culto a torturadores, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma questão de princípio e de coerência. Então, é muito importante deixar isso claro. Liberais precisam trabalhar em conjunto, seja com a esquerda ou com a direita, nos momentos em que houver convergência em defesa da liberdade individual. E sempre que houver ataques que podem vir de ambos os lados, liberais precisam se contrapor em nome da liberdade. Muito bem. Wafá, por favor, meu amor. Não, eu questiono essa coisa, né? O humano, às vezes, ele dá a resposta e parece um looping diário, porque é sempre falando sobre populismo, o populismo. Só que a gente sabe que hoje, se a gente tivesse um presidente Bolsonaro assumindo, você teria muito mais abertura para expor as suas ideias do que esse governo atual. Eu vou te dar um exemplo simples, mano. Vocês sempre falam em diálogo e discutir, expor as ideias e que lutam pela liberdade individual, mas se você for hoje em um diretório acadêmico da USP e se colocar como liberal, você vai ser linchado de lá. Rafa, eu fundei o Estudante pela Liberdade no Brasil 10 anos atrás. Esse é o meu ponto. Agora, se a gente tivesse o Bolsonaro, você teria muito mais liberdade para expor a sua opinião. Hoje você não tem. Hoje a esquerda, ela te coloca em uma caixinha como fascista. Eu gosto disso. Mas um de cada vez, porque senão eu fico com dor de cabeça. Nós estamos aqui discutindo como é que... Eu não estou sendo calado, eu estou aqui num veículo de imprensa debatendo minhas ideias. O Ale, ele fala que ele é de direita, ele fala que ele é conservador. Debatendo. Você fala que é liberal. Eu sou liberal. Para a esquerda hoje e para esse governo hoje, ambos são fascistas. Nós estamos aqui debatendo. Eles te chamam assim, só que eles não são abertos o bolsonarismo me chama, bolsonaristas me chamaram de comunista. Mas tem um ponto que é o seguinte: o bolsonarismo mais radical, e aí eu não gosto nunca porque as pessoas que votaram no Bolsonaro não são bolsonaristas. Eu acho que vale a gente fazer essa diferenciação, porque eu vejo muita gente jogando todos que não foram com Lula como se fossem fascistas, e isso é um erro. Sim. Deixa eu só voltar aqui ao vivo.
Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News para vocês que chegaram agora, são 10 horas e 35 minutos. A gente está discutindo um pouco sobre os caminhos da vida, certo? Tem os bolsonaristas, como tem os petralhas também. Então, mas, o Fê, eu acho que é importante o seguinte: a gente tem que fazer uma reflexão aqui muito honesta sempre, buscando compreender... O Pedro está muito quieto, hein? Então, eu vou passar para o Pedro. Ele está assustado. Mas antes, deixa eu só quieto. pontuar uma coisa aqui que eu acho válida. A gente precisa sempre ser muito honesto nas análises, principalmente que a gente faz de fatos que são absolutamente marcantes na história política brasileira. E no caso do dia 8 de janeiro, para mim, ele separou muito claramente pessoas. O 8 de janeiro é uma separação. É a separação completa do joio e do trigo. Exato. Quem quer, de alguma forma, com os problemas que existem no Brasil, com as dificuldades, com os erros, por muitas vezes, ter uma democracia, ou quem quer, de alguma forma, ter uma ditadura instalada por um grupo de absolutos loucos que fizeram o que fizeram no dia 8 de janeiro. Então, você tem essa separação. Depois disso é o seguinte: essas pessoas do 8 de janeiro, quando a UAFA falou, e falou bem, que quem não é, de alguma forma, apoiador do Lula ou apoiador desse governo é taxado como fascista. Eu concordo plenamente isso. Mas esses malucos que foram lá no dia 8 de janeiro intensificaram e deram uma razão no debate público para essa esquerda ficar apontando o dedo para quem divergir deste governo e simplesmente ser taxado de fascista, de genocida, disso e daquilo. Não quer dizer que isso seja verdade, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os que fizeram no dia 8 de janeiro deu total força a um argumento contrário a quem faça oposição. Ou seja, se hoje eu estou sendo chamado de fascista, eu devo a bolsonaristas absolutamente malucos que fizeram o que fizeram. E que foram alimentados por uma narrativa extremista do próprio presidente da República. Ou seja, eu sou um fascista hoje graças a um louco que foi invadir os prédios públicos. Ou seja, esses caras têm que ser responsabilizados, porque esses caras destruíram o conceito de direita. Destruíram. Fizeram com que a esquerda se apossasse justamente de uma narrativa dizendo o seguinte: olha, a direita é isso aí. Isso é a direita. E conseguiram. Agora vocês vão falar assim: tem oposição ao governo Lula hoje? Existe algum tipo de oposição? Tem nada. Lógico Por quê? que não. Porque esses caras do dia 8 de janeiro destruíram o conceito de direita. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente agora, de todas as formas, e quando eu me refiro a gente, eu sempre procuro ser muito honesto em relação a isso, porque eu me considero um cara de centro-direita. Sempre falei isso. O famoso sapatênis, podem falar o que quiser, mas eu não concordo com as políticas do PT. Mas, ao mesmo tempo, por não concordar com as políticas do PT, eu não posso passar pano em absurdos que o bolsonarismo fez. Porque se eu fizer isso, eu estou fortalecendo em gênero, número e grau todos os absurdos que o PT vai fazer. Porque ao longo desses 4 anos que a gente vai ter de governo petista, a gente vai ter a memória do 8 de janeiro o tempo inteiro sendo lembrada e dizendo: olha, vocês estão aí fazendo oposição, é por conta do 8 de janeiro, olha esses caras é da turminha do mal. Então, se nós, que de alguma forma estamos querendo fazer uma reconstrução, porque eu acho que esse é o ponto, há uma necessidade de reconstrução da oposição. A primeira coisa que nós temos que fazer é separar o joio do trigo, porque se a gente não fizer essa separação, meu amigo, esquece. Você vai ser taxado de fascista e vou ser muito sincero, esses caras que invadiram os prédios públicos são fascistas. Perfeito, Paulo. Perfeito. São fascistas. Entregaram o Brasil inteiro, são né? Só que eu não vejo o Lula e o Bolsonaro como esse antagonistas. Esse é o meu ponto, entendeu? Eu acho que a gente tem que se despir um pouco dessa ode, entendeu? A políticos, dessa coisa maluca e tal, e partir para um papo um pouco mais sério. Aí você vai falar: mas vai ter resultado prático em pouco tempo? Não vai. Vai demorar. Mas entenda o seguinte: o 8 de janeiro... Até porque o 8 de janeiro entrou para a história, né? A direita brasileira. Eu acho que um ponto importante também, Paulo, é refletir como nós chegamos... Na escolinha, as crianças vão aprender no dia 8 de janeiro, entendeu? Mas eu acho que um ponto importante só que não vão aprender sobre o que aconteceu quando o Temer assumiu. Sim, como nós chegamos... E queimaram o ministério o Temer assumir... A esquerda foi lá e dá queimou mais o mídia? O ministério Temer também. assumir, o que é mais interessante? O Temer assumir ou o ato fascista do dia 8 de janeiro?
Pois é, eu acho que um ponto muito importante da gente refletir é como nós chegamos a essa situação em que uma turba de malucos ensandecidos se sentiu empoderada a ponto de invadir os principais prédios públicos do Estado brasileiro. Como nós chegamos? E na minha avaliação, a gente não pode ignorar o fato de que nós tivemos uma liderança do campo político por parte de um político que, no momento de auge, fez culto de um torturador. Deixa eu só passar para o Alê para a gente fechar esse assunto que ele havia me pedido. Por favor, Alê. Não, eu só pedi para fazer o seguinte: a gente já fez isso. Quando a esquerda estava no poder, lá nos primeiros governos Lula, quando meia dúzia de esquerdista maluco fazia quebra-quebra, o que nós da direita fazíamos? Olha aí, a esquerda toda é assim, a esquerda é toda jacobina, a esquerda é toda do quebra-quebra e tal. Agora nós estamos provando do nosso próprio veneno. Então, nós estamos, infelizmente, aprendendo que todo lado ideológico tem maluco. Então, que sirva de lição para todos nós, para que a esquerda cuide dos malucos deles e nós cuidemos dos nossos malucos.